Canal Pó-Dicas. Assista agora mais um conteúdo que vai agregar na sua vida. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abrir uma porta que, olha, a maioria das pessoas nem sabe que existe. Pensa no Google. É quase um reflexo, né? A primeira coisa que a gente faz para tirar qualquer dúvida. Mas e se eu dissesse que usar o Google só para busca é como, sei lá, comprar um canivete suíço super moderno e usar só como palito de dente? A nossa missão hoje é mergulhar nesse ecossistema e descobrir um monte de ferramentas gratuitas, muitas vezes meio escondidas, que podem transformar o jeito que a gente pesquisa, cria e trabalha. Vamos ver o que tem por trás daquela barra de busca? Nossa, essa analogia do canivete é perfeita. Porque o que é fascinante é que o Google não criou só umas ferramentas de apoio. Ele criou, assim, laboratórios completos para nichos muito específicos. São ferramentas que não têm marketing, não aparecem na página inicial, sabe? Mas que resolvem problemas super complexos. A gente está falando de um kit que permite, sei lá, um jornalista investigar uma coisa global, um estudante visualizar dados. E um artista explorar o universo pelo que eu vi na pauta. Exatamente. O ponto é esse. Para além da busca, tem um universo de funções ali esperando. Um kit de superpoderes digitais. Kit de superpoderes. Gostei disso. Então vamos começar pelo lugar que parece mais óbvio, mas que tem muito mais profundidade: pesquisa e conhecimento. A primeira ferramenta é o Google Acadêmico. A promessa é gigante, né? Acesso a milhões de artigos, teses. Mas na prática, isso não te joga numa parede de paywall? Ele ajuda mesmo ou só mostra o que a gente não pode ler? Essa é a dúvida de todo mundo, é uma pergunta super justa. O Google Acadêmico não é uma chave mágica que abre tudo que é pago. A inteligência dele está em outro lugar. Onde? Em encontrar as brechas. Muitas vezes ele acha versões gratuitas dos artigos, sabe? Tipo pré-publicações em sites de universidades ou cópias que os próprios autores deixam disponíveis. E mais, ele organiza a informação de um jeito que te mostra quem citou aquele artigo, te levando para outras pesquisas. Ah, que podem ser mais recentes e de acesso aberto. Exato. Ele é mais um mapa do tesouro do que o tesouro em si. Mas olha, é o melhor mapa que existe hoje. Entendi. Ele te dá os caminhos. Mas o que me pareceu realmente, assim, revolucionário na sua fala inicial foi a ideia de ir além do artigo. Como assim? É aí que o jogo muda. Porque, pensa bem, ler a conclusão de um estudo é uma coisa. Agora você poderá analisar e até questionar os dados brutos que levaram àquela conclusão, se outro nível de conhecimento. E tem ferramenta para isso. Tem. É o Google Dataset Search. Pensa nele como se fosse o Google acadêmico dos dados. É um motor de busca focado só em achar conjuntos de dados. Governos, ONGs, centros de pesquisa, eles publicam esses dados, mas fica tudo espalhado. O Dataset Search junta tudo. Então, um jornalista investigando, por exemplo. Isso. Um jornalista investigando desmatamento. Ele pode achar um estudo no acadêmico e no Dataset Search os dados de satélite que foram usados na pesquisa para fazer a própria análise. Nossa, isso é muito poderoso. Você sai da posição de leitor passivo e vira um analista, de fato. E se a gente quiser olhar para um cenário ainda maior, para as grandes tendências globais, existe algo para isso também? Sim, e aí a gente fecha o nosso tripé da pesquisa. É o Google Public Data Explorer. A genialidade dele é pegar aquelas bases de dados gigantes e, vamos ser sinceros, super chatas, do Banco Mundial, do FMI. Aquelas planilhas com milhões de linhas. Essas mesmas. E ele transforma isso em gráficos interativos, animados. Em poucos cliques você cria uma visualização que compara, sei lá, a evolução do PIB com a expectativa de vida na América do Sul nos últimos 50 anos. Ele transforma as planilhas em histórias visuais. Então, juntas, o acadêmico para a teoria, o Dataset Search para os dados brutos e o Public Data Explorer para o panorama geral. É um kit completo. Um kit de investigação completo, exatamente. Ok, saindo desse universo denso de dados, indo para um campo mais visual, mais inspirador. Criatividade. Imagina um criador de conteúdo, um designer, um estudante de artes, com orçamento zero.
Como é que se cria algo com cara de profissional? A resposta parece estar num trio de ferramentas do Google. A primeira é o Google Arts and Culture. Eu já usei para passear por museus e a qualidade da imagem é absurda. Você vê as rachaduras na tinta de um quadro do Van Gogh. Pois é. E o que muita gente não percebe é que o Arts and Culture é mais do que só um tour virtual. É um projeto de preservação digital gigantesco. Mas a função criativa mais legal para mim é que ele é um conector de ideias. Como assim? A ferramenta te deixa explorar por cor, por período histórico. Você pode, por exemplo, pegar a paleta de cores de um quadro do Monet e ver outras obras de outros séculos que usam os mesmos tons. É uma fonte de inspiração quase infinita. Ele cria pontes que você não faria normalmente, né? Exatamente. Pontes entre culturas, entre épocas, de um jeito que seria impossível andando fisicamente no museu. Porque pro design do dia a dia tem o Google Fonts. E aí a gente está falando de uma biblioteca com milhares de fontes gratuitas e de altíssima qualidade. Isso por si só já é uma ajuda enorme. Mas o que me deixa realmente curiosa é a próxima ferramenta, o Google Earth Studio. A promessa é de criar animações com imagens de satélite, tipo aquelas que a gente vê em documentários da Netflix. Mas, falando sério, isso não é pra gente de Hollywood? Um usuário comum consegue mesmo fazer algo que preste com isso? Olha, parece bom demais para ser verdade, mas é surpreendentemente acessível. Claro, tem uma curva de aprendizado, não é um app de um clique só, mas o Google fez um trabalho incrível em simplificar a animação. Você define pontos-chave no globo, um ponto de partida, um de chegada, e o software cria um movimento suave entre eles. Me dá um exemplo prático. Um estudante pode fazer a abertura de um trabalho de geografia voando sobre o Rio Nilo. Uma imobiliária pequena pode criar um vídeo mostrando a localização de um imóvel em relação ao bairro. Não precisa ser a Pixar, entende? A ferramenta te dá o poder de adicionar uma escala épica ou um contexto geográfico para qualquer história. Então, se a gente conectar os pontos, eu posso achar a inspiração de cores no Arts and Culture, Isso. escolher uma tipografia elegante no Google Fonts para os meus títulos e criar uma abertura cinematográfica com o Earth Studio. Tudo de graça. É um estúdio de produção virtual. Exatamente. E o mais importante é que são ferramentas que elevam a qualidade final, sabe? Permitem que pequenos criadores compitam em um nível visual que antes era só para grandes estúdios. O Google está, na essência, democratizando as ferramentas de produção de alta qualidade. Essa é a palavra. Democratizando. Vamos mudar de marcha e entrar no mundo dos negócios e da produtividade. Aqui, uma ferramenta que muitos já ouviram falar, mas poucos usam a fundo, é o Google Trends. A descrição clássica é um termômetro digital da sociedade, o que é legal. Mas como uma empresa pequena pode usar isso para, de fato, sair na frente? Aí está o pulo do gato. Ver o que é popular é interessante, mas usar o Trends para prever demandas de mercado, isso é estratégico. Pensa num exemplo prático. Uma pequena marca de roupas online. Em vez de adivinhar o que vai ser moda, ela pode usar o Trends para monitorar buscas por tecidos, por estilos. Tipo vestido de linho? Exato. Digamos que em setembro ela nota um aumento pequeno, mas constante, na busca por vestido de linho. Isso é um sinal. Ela pode comparar com anos anteriores para ver se é um padrão ou uma nova tendência. Com essa informação, ela ajusta o estoque e o marketing meses antes dos gigantes. É usar a curiosidade coletiva como uma bola de cristal para negócios. Isso, uma bola de cristal baseada em dados. E essa visão estratégica pode ser aprofundada. Com certeza. O Trends te mostra o quê. Para entender o porquê, você combina com o Think with Google. É um portal do próprio Google cheio de artigos, pesquisas, insights sobre o comportamento do consumidor. Ah, ele dá o contexto. Exato. E para fechar o ciclo, o Google Shopping Insights te dá dados específicos sobre produtos, preços, concorrência no e-commerce. Usando os três juntos, você vai da tendência à compreensão do consumidor e à análise de como se posicionar no mercado. É uma visão 360 graus. Isso é para estratégia. Mas e a produtividade do dia a dia?
Existem aquelas ferramentas menores que vivem nas sombras, não é? Como o Google Password Manager. É uma daquelas coisas que a gente sabe que devia usar, mas acaba pagando por outra solução sem perceber que já tem uma de graça integrada em tudo. E a força delas é justamente essa, a integração. Não é só ter um gerenciador de senhas gratuito, é ter um que funciona sem atrito no Chrome do computador e no celular Android. A mesma lógica vale para outras, como o Google Input Tools. Se você precisar escrever um e-mail no idioma que não tem no teclado, essa ferramenta converte o que você digita foneticamente. Em mais de 90 línguas direto no navegador. Isso. Ou o My Maps, que te deixa criar mapas personalizados, adicionando camadas de informação. A beleza não está na ferramenta isolada, mas em como elas conversam entre si, sabe? Dentro de um único ecossistema. Ok, chegamos à nossa última categoria, que é para os exploradores, os curiosos. E aqui tem uma ferramenta que eu acho simplesmente poética. O Google Sky. Se o Google Earth nos coloca com os pés no chão, o Sky nos convida a olhar para cima. É um telescópio virtual, uma janela para o cosmos no seu navegador. É fascinante, porque se você parar para pensar, o Google Sky e o Google Arts and Culture, que parecem tão distantes, Sim, eles cumprem uma função filosófica muito parecida. Ambos usam a tecnologia como um portal para mundos que, para a esmagadora maioria das pessoas, são fisicamente inacessíveis. seja o interior de um museu do outro lado do mundo. Uma nebulosa a milhões de anos-luz. A tecnologia está democratizando não só o conhecimento, mas a própria experiência do maravilhamento, da exploração. E descendo do cosmos para as curiosidades mais terrenas, tem as ferramentas escondidas na própria busca. Eu uso isso o tempo todo. Preciso marcar o tempo para cozinhar algo, digito Google Timer e um cronômetro aparece. O mesmo para metrônomo. São pequenas genialidades pela simplicidade, né? Totalmente. E tem o Sound Search, que é o Shazam do Google, para identificar aquela música que está tocando. E para quem é realmente aventureiro, vale a pena ficar de olho nas ferramentas beta e nos projetos do Google Labs. O Google libera experimentos que ainda não são produtos finais. São ideias sendo testadas em público. É como ter um passe para os bastidores da inovação. Exatamente. Você pode experimentar o futuro da busca da IA. Muitas dessas ideias não vão para frente, mas algumas viram o próximo Gmail ou o próximo Google Maps. Uau! Então, resumindo essa nossa jornada, fica claro que a barra de busca do Google é só a ponta de um iceberg gigantesco. Por baixo da superfície existe um ecossistema de ferramentas gratuitas e, assim, absurdamente poderosas para praticamente qualquer pessoa. O pesquisador, o criador, o empreendedor. E o curioso que só quer explorar o universo. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar. A gente falou muito sobre como essas ferramentas democratizam o acesso à informação, à cultura, aos dados, mas ao explorar esse ecossistema surge uma questão importante. Como o acesso centralizado a um conjunto tão poderoso de utilitários, todos de uma única entidade, molda não apenas o que a gente faz, mas o jeito como a gente aprende, cria e pensa. Qual é o impacto a longo prazo de ter o universo, literal e figurativamente, a poucos cliques de distância, mas sempre através da mesma lente?